Salmo de número 93. Salmo de número 93. Diz o seguinte, a Escritura: Reina o Senhor, Ele se revestiu de majestade. O Senhor se revestiu de poder e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila. O teu trono está firme desde a eternidade. Tu és desde a eternidade. Levantam os rios, ó Senhor. Levantam os rios o seu bramido. Levantam os rios o seu fragor. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que as poderosas ondas do mar. Os teus testemunhos são fidelíssimos. A tua casa convém a santidade, Senhor, para todo o sempre. Amém. Irmãos, o Senhor é Rei. O Senhor Deus é Rei sobre todo o universo, sobre todas as coisas. Ele é digno do nosso louvor, da nossa adoração. Por isso é muito importante esse momento de culto, nós realmente cultuarmos ao Senhor, nós realmente cantarmos louvores ao seu nome. É muito bom ver a igreja cantando ao Senhor, celebrando ao Senhor. Às vezes a gente vê festivais como o Rock in Rio, por exemplo, e milhares e milhares e milhares de pessoas ali celebrando a si mesmas, né? Enaltecendo uma pessoa que está ali na frente e aquilo que ela pode proporcionar. A gente percebe muito dessa adoração em campos de futebol ou em momentos que estamos assistindo a Olimpíada ou coisa parecida, mas eu não estou negando, viu, o louvor que essas pessoas que fazem isso na Olimpíada, que dão o melhor de si, merecem, não. Elas com certeza se esforçaram muito por isso. O que eu estou querendo dizer é que o Senhor merece muito mais. O Senhor é digno disso muito, muito, muito mais em todos os sentidos, irmãos. E em todos os momentos, nós como sua igreja temos o grande privilégio de podermos adorar ao Senhor. O salmista, aqui no Salmo 93, ele começa dizendo para a gente uma frasinha bem pequena, declarando aquilo que é a realidade última de todas as coisas. Reina o Senhor. E ele não é tipo o rei da Inglaterra, que, como a gente costuma dizer, reina, mas não governa, né? Ele não tem um primeiro-ministro, ele não tem um parlamento, ele é rei. Ele é o rei desde o começo sobre todas as coisas, sobre tudo, aquele que tem todo o controle, que tem todo o poder. O salmista continua falando sobre a sua roupa e dizendo que ele se veste de majestade e se veste de poder. Os reis têm roupas próprias, né? Roupas adequadas, né? Nós, quando imaginamos a imagem de um rei, nós imaginamos uma pessoa com uma indumentária diferente, né? Mas com Deus é mais diferente ainda, irmãos. O salmista diz para a gente, inspirado pelo Espírito Santo, que aquilo que o Senhor veste é poder. Aquilo que Ele veste é majestade. Aquilo que Ele veste é glória. É óbvio, e eu preciso lembrar mais uma vez, os irmãos sabem que Deus não tem um corpo, né? Vocês sabem disso. Deus não tem um corpo, Deus é espírito. É óbvio que o salmista está dizendo para a gente o quanto Ele é glorioso, o quanto Ele é poderoso, o quanto Ele é majestoso. E como Ele está usando a figura de um rei, que é uma figura terrena, algo que nós conhecemos, então Ele está dizendo, o Senhor reina. E Ele está vestido realmente como um rei. Ele está vestido de glória e Ele está vestido de majestade. Só Ele é que pode, como diz o salmista, firmar o mundo que não vacila. Ele é aquele que estabelece coisas que vão permanecer para sempre. A gente fica, pelo menos eu fico, né, na expectativa que num dia como esse surja algum prefeito que seja realmente uma bênção para a cidade onde ele vai estar. E que ele possa ser reconhecido por aquele povo, e que as pessoas lembrem dele, muitos anos depois, dizendo, rapaz, nossa cidade foi muito bem administrada naquele período. Foi uma cidade que esteve bem estabelecida. O Senhor diz para a gente, irmãos, que Ele não estabelece, não firma uma cidade, mas todo o mundo. Todo o mundo. E lembrem, o salmista está aqui se referindo a todo o mundo que ele conhecia, né? O mundo que nós conhecemos hoje é um pouquinho mais amplo, né? Ele inclui buracos negros, quasares, pulsares, cometas e por aí se vai. O Senhor estabelece cada uma dessas coisas. O Senhor firma cada uma dessas coisas. É o Senhor quem faz com que
cada buraco negro desse permaneça onde está, sem devorar o universo. Foi Ele quem criou a matéria escura, foi Ele quem criou os nossos corpos e que faz com que as coisas funcionem como são. Não sei se vocês já pararam para pensar, irmãos, mas a ciência só é possível porque Deus mantém estáveis as leis da química e da física. Por isso é possível que um experimento realizado em qualquer canto do planeta possa ser repetido em outro lugar, mantidas as mesmas condições. Por quê? Porque o Senhor firmou o mundo que não vacila. Ele estabeleceu cada uma dessas leis e elas vão permanecer assim para todo sempre, enquanto Ele quiser que seja assim, porque realmente Ele reina. Desde quando Ele reina, diz o salmista, o seu trono está firmado desde a eternidade. Tu és desde a eternidade. O conceito de eternidade para a gente, às vezes é difícil, porque não é um conceito numérico, né, irmãos? Não é um número. Eu e você, por exemplo, digamos que a gente fale em 1 bilhão de anos. Se a gente tem 1 bilhão de anos e a gente tira 100 anos, nós não vamos ter mais 1 bilhão de anos. Se nós tirarmos 1 milhão de anos desse 1 bilhão, nós não vamos ter. Mas imagine que você tire 100 bilhões de anos da eternidade. O que é que nós vamos ter? A eternidade. Entendem como isso é simplesmente difícil até de conceber? O salmista está dizendo, o Senhor sempre reinou. Nunca houve um tempo, irmãos, nunca houve um tempo, um momento, um segundo sequer, aonde Ele não tenha reinado, aonde o seu poder, a sua glória, a sua majestade não pudessem ser notadas, aonde o seu controle e a sua autoridade não existam. Isso não aconteceu um segundo sequer, 1 milésimo sequer, aonde quer que seja, em lugar nenhum do universo. Ele é desde toda a eternidade. Porque Ele reina sobre tudo e sobre todas as coisas. O salmista começa então, a partir do versículo 4, a nos dar exemplos mais palpáveis do seu reinado, né? Coisas mais palpáveis para nós. Versículos 3 e 4, ele fala sobre o Senhor reinando sobre os rios, o Senhor reinando sobre as águas, reinando sobre os mares. Os mares, irmãos, na Escritura, eles sempre se referem à rebelião dos povos. O mar está sempre se referindo àquela agitação, é sempre usado como uma figura da agitação, da rebelião que há no coração do homem, da rebelião que há dos próprios povos. Então o salmista está dizendo, olha, levantem os rios, essas muitas águas, né? Ou levantem os povos, o seu bramido, o seu grito, eles digam o que eles quiserem, que os rios levantem o seu fragor, ou seja, ainda que os humanos, ainda que os povos, ainda que as pessoas se levantem contra Deus, se levantem contra o povo de Deus, se levantem contra o que quer que seja, Ele continua sendo Deus. Ele é aquele, irmãos, que reina sobre qualquer guerra que esteja acontecendo neste mundo, no nosso planeta, e que já tenha acontecido. Ele é aquele que reina sobre o coração de cada líder de uma grande potência no nosso país. Eu sei que essas pessoas às vezes pensam que elas agem apenas por sua própria vontade, pensando as coisas com seus ministros, né, com seus conselheiros. Mas o que o salmista está nos lembrando, falando pelo Espírito de Deus, é que isso não é verdade. É que o Senhor é mais poderoso do que as maquinações de quem quer que seja, do que a rebelião de quem quer que seja. O Senhor, diz versículo 4, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que as poderosas ondas do mar. Não há nada, irmãos, nada em nenhum local do planeta sobre o qual o Senhor não tenha controle. Não tem nada que Ele não possa dizer, só vai até aqui. Lembram da descrição da criação em Gênesis? Ele estabeleceu o mar, estabeleceu até onde Ele iria. O Senhor estabeleceu o dia, estabeleceu a noite, estabeleceu o sol, a lua, cada um no seu lugar, cada um executando aquilo que Ele quer. Ele faz isso também com todos os povos, irmãos. Ele faz isso com todas as pessoas. O pregador, em Provérbios 21,
ele diz que o coração do rei é como um rio na mão do Senhor. Ele inclina para onde ele quer. Ele dá a direção que ele quer. O Senhor reina sobre o coração das pessoas, irmãos, individualmente. O Senhor reina sobre o destino dos povos. Eu sei que eu e você algumas vezes ficamos assustados com o que acontece, meio perplexos, né? A gente pensa, será que falta acontecer agora? Como é que isso pode ter acontecido? Mas o salmista vem nos lembrar, o Senhor não foi surpreendido por nada disso. Exatamente por nada, irmãos. Todas as coisas estão sob o seu mais estrito controle. Ninguém vai dizer uma palavra sem que ele possa dizer que é assim que tem que ser. O Senhor reina, irmãos, sobre o meu coração, sobre o seu coração. Talvez eu e você fiquemos pensando, mas pastor, então nós somos marionetes, nós não temos opinião, nós não temos responsabilidade total. Total responsabilidade. Sabe por quê? Porque aquele que reina, que estabeleceu o mundo e que firmou todas as coisas, disse que eu e você somos responsáveis pelo que fazemos. Então nós temos responsabilidade. Talvez você ainda diga assim, mas pastor, veja, se ele controla todas as coisas, se todas as coisas estão sobre o poder dele, como é que eu posso ser responsável por aquilo que eu faço? Porque ele disse que você é. Só por isso, irmãos. É isso que eu estou tentando lembrar a mim e a você. O Senhor reina. Ele reina, irmãos. Eu e você somos extremamente limitados para entender essas coisas. Eu estou comentando isso com vocês porque é aquilo que está na Escritura. Você acha que eu entendo isso completamente? Nem a pau. Não tem como. Não tem como, irmãos. Nós não temos condições de realmente entender isso. Mas nós entendemos uma coisa. Ele reina. Ele é Senhor. Ele é completamente sábio, completamente poderoso, totalmente amoroso. Eu não entendo como é que ele pode ser rei sobre cada passo, sobre cada coisa que acontece no universo, e eu e você sermos responsáveis. Mas o fato de eu não entender, não quer dizer que não seja verdade. Entende? Não quer dizer que não seja verdade. Não sei você, mas se você me apresentar uma equação diferencial, eu não vou resolver não, viu? Eu vou olhar assim e vou dizer, Jesus, o que é isso? Isso é de comer? Talvez eu pense que é uma receita de bolo. Mas o fato de não saber resolver, quer dizer que não tem solução? Não, só que eu não sei. Eu simplesmente não sei. E o Senhor, que é rei sobre tudo e sobre todas as coisas, está muito acima de nós, irmãos. Então nós nos curvamos ao seu poder, à sua glória, à sua majestade e honramos o seu nome. É isso que a igreja faz todo dia, constantemente, não apenas no domingo, mas a cada dia e a cada momento. E uma vez por semana, pessoas que adoraram ao Senhor durante toda a semana, enquanto dirigiam, enquanto comiam, enquanto jogavam bola, enquanto se preparavam para trabalhar na eleição ou coisa parecida, pessoas que adoraram a Deus de todas essas formas, se reúnem então no dia do Senhor, no local preparado por Deus, para o culto e o louvor ao seu santo nome. Nós então declaramos que a sua glória vive para todo sempre, que Ele é o nosso verdadeiro Rei, que Ele é o nosso Senhor, que é diante dEle que nós nos curvamos, que é a Ele que nós adoramos, que não há outro semelhante a Ele. Nós nos reunimos, irmãos, no domingo de manhã, para declarar aquilo que o salmista diz no versículo 5. Os teus testemunhos, Senhor, ou seja, as tuas palavras, os teus juízos, a tua opinião, a tua vontade, aquilo que o Senhor diz é fidelíssimo. A tua casa convém a santidade, Senhor, para todo sempre. O que o salmista está dizendo, irmãos, é que os testemunhos do Senhor, a sua palavra, são simplesmente fiéis, completamente fiéis, aplicáveis à sua vida e à minha vida. Por isso ele diz, olha, vocês que têm as palavras do Senhor, vocês que têm ouvido as palavras do Senhor, lembrem-se disso. A casa do Senhor convém a santidade, irmãos. Eu e você precisamos ser santos, separados para o Senhor. É isso que a palavra de Deus faz comigo e com você. Quando nós reconhecemos o senhorio do Senhor, quando nós reconhecemos a sua glória, a sua majestade, o seu poder, nós ouvimos a sua voz e seguimos a Ele. Por isso nós somos santos.
A ideia de ser santo para mim e para você é de sermos separados, realmente separados de toda e qualquer coisa para o louvor e para a glória do seu santo nome. Ser santo, irmão, significa ser separado da nossa própria vontade. Eu e você só podemos servir a esse rei, que é o único rei, se nós não nos colocarmos como reis da nossa vida. Somente se eu e você entendermos que a nossa vontade precisa estar submetida a dele, nós vamos poder viver em santidade. Nós precisamos ser separados para a glória do seu nome, separados para ouvir a sua voz, entender aquilo que é a vontade dele acima da nossa, E mesmo sem entender inúmeras vezes, mesmo sem compreender e até mesmo sem gostar algumas vezes, nós seguimos a vontade dele, irmãos, porque o Senhor reina. Ele reina para todos sempre. E Ele vai reinar de eternidade a eternidade. O reino dEle vai desde a eternidade passada à eternidade futura, se é que se pode falar em passado e futuro, quando falamos da eternidade, né? Mas para que eu e você entendamos melhor, sabe? Já que nós estamos presos no tempo, né? Já que a gente não tem outra coisa, nós estamos presos aqui no tempo, para que eu e você entendamos melhor. Ele é rei de eternidade a eternidade. Sempre vai ser assim. E é algo maravilhoso, irmãos, saber que por toda a eternidade nós não vamos ficar temerosos de que Deus, por exemplo, mude de pensamento, de que um dia Ele altere seu temperamento e resolva mudar a história. Isso nunca vai acontecer. Ele firmou todas as coisas, Ele mesmo é completamente estável e por causa disso Ele merece o nosso louvor, a nossa adoração e a honra ao seu santo nome. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, bendito seja o teu santo nome, engrandecido seja o Senhor, louvado seja o nosso grande Rei. Somente Tu és Rei, somente Tu és soberano, és aquele que reina sobre o céu, sobre o mar, sobre cada planeta, sobre todo o universo e reina também sobre a nossa vida. Louvado seja o Senhor por isso, bendito seja o teu santo nome. Por isso, nesta manhã, a tua igreja se reúne para te bendizer, para te adorar, para te glorificar, para reconhecer a tua glória, se curvar diante do Senhor, para beber das tuas palavras, Pai, para sorver o teu entendimento, Senhor Jesus, e sermos edificados pelo Senhor. Louvado seja para todo sempre, Pai, o teu santíssimo nome. No nome de Jesus. Amém. A nossa irmã Kate informou, irmãos, que nós não teremos a classe dos juniores hoje. Eles vão permanecer conosco aqui no templo. Edila também quer dar um aviso e depois Danilo também vai falar.